Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje nós vamos responder dúvidas de vocês. Então vem comigo. Então, pessoal, olha só, a gente recebe diariamente dezenas, centenas de dúvidas por e-mail, no YouTube, nas nossas redes sociais. E aí a gente selecionou algumas para estar respondendo aqui. Todas são relacionadas ao exame da OAB. Então, assiste até o final, que eu tenho certeza que alguma dúvida de alguém vai ser a sua dúvida. Já deixa o seu joinha, se inscreva nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo e também se inscreva nesse canal e ative as notificações para você receber todos os nossos vídeos. Vamos lá, primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é da Esther. Professor, como faço para conseguir a isenção no pagamento da prova? Olhei as regras no edital do 31º exame e parece quase impossível. Esther, olha só, para você obter isenção tem alguns passos que devem ser seguidos. Primeiro, você tem que estar dentro dos requisitos de família hipossuficiente. Esse é o primeiro passo. Então não é todo mundo que tem direito à isenção. Realmente só tem direito aquelas pessoas que têm um grupo familiar que realmente precisa. São pessoas que têm uma vulnerabilidade financeira. Você precisa estar inscrita no CAD único, tá? Isso geralmente você faz na assistência social, no CRAS da sua cidade. Você vai fazer o seu CAD único. Você também tem que ter o número de identificação social, que é o NIS ou então o PIS. Na hora de fazer o CAD único, você também tem que colocar esse número do PIS no cadastro, para não dar nenhum tipo de divergência. Até há 2 ou 3 edições para trás, a FGV simplesmente falava que você tinha que ter o cadastro, o CAD único e o PIS, e você fazia a inscrição normal. Agora já tem 2 edições para cá que eles estão exigindo que você envie vários documentos. Então você vai ter que enviar cópia da sua carteira de trabalho, cópia dos seus últimos 3 contra-cheques, cópia do seu último termo de rescisão do contrato de trabalho, também documentação da sua família, tá? Inclusive a gente já gravou um vídeo específico sobre isso, e assim que sair o edital do próximo exame, a gente também vai gravar um vídeo completo explicando detalhadamente. Mas basicamente é isso, ok? Vamos para a próxima, que é a Ana Paula. Estou no 3º período da faculdade. Com qual antecedência eu preciso começar a estudar para a primeira fase da OAB? Ana Paula, tá cedo ainda, você ainda tá no 3º período da faculdade. Primeiro, você tem que entender quando que você pode fazer a prova. Você só pode fazer a prova no 9º ou 10º período da faculdade. Então você tem uns bons 3 anos ainda pela frente. Quando você fala em preparação direta para o exame da OAB, isso pressupõe que você tem um cronograma de estudos. Só que é impossível você cumprir um cronograma tão longo assim de 2, 3 anos, tá? Então ainda é muito cedo para você estudar diretamente para a prova. Mas já dá para pensar na prova? Dá. O que você tem que fazer agora? Você só tem que cumprir a sua obrigação. Qual é a sua obrigação? Ir nas aulas, assistir às aulas, principalmente entender o que o professor está falando. Esse é o ponto-chave. Se o professor explicou, você não entendeu, interrompa ele. O professor está ali justamente para te explicar. Se ele tiver que explicar 10 vezes de 10 formas diferentes, ele vai se desdobrar para fazer isso, até que você consiga entender. Faça suas atividades de casa, seus trabalhos, é só isso, basicamente isso. Algo que você já pode ir fazendo, que é muito interessante, são revisões. Então você já está no 3º período. No fim do semestre, faça uma grande revisão do 3º período inteiro. Revise matérias do 1º, do 2º semestre. Então sempre vá fazendo essas revisões, e quando você chegar lá no 6º, 7º semestre, aí sim você começa a pensar mais diretamente para o exame da OAB. O Isaac Farias está falando o seguinte aqui. Eu vi que no caderno de provas da primeira fase não está indicado quando começam e terminam as questões de cada disciplina. Você acha que no dia da prova compensa eu perder um tempo para separar as questões por disciplina? Isaac, essa é uma ótima pergunta. Muita gente tem dúvida, sabe? E eu não consigo entender por que a FGV não coloca essas disciplinas lá. Então, só para vocês entenderem, quando você pega a prova da primeira fase do OAB, são 80 questões. Só que não vem falando lá direito constitucional e as questões de constitucional, direito civil e as questões de civil. Tem só lá 1, 2, 3 até 80. Então, o caderno de provas não fala de qual disciplina é aquela questão. Isso acaba dificultando um pouco, sabe? Porque você às vezes está fazendo uma questão, você não sabe se aquela questão é de processo do trabalho ou direito do trabalho, e isso acaba atrapalhando um pouquinho os seus estudos. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova e eu estava fazendo os simulados, eu tentei fazer essa divisão. Só que eu gastava muito tempo, eu gastava 20 minutos só para fazer essa divisão de disciplinas. Então assim, é um tempo muito precioso, porque a prova tem 5 horas. Se você gasta 20 minutos, meia hora só para fazer isso, esse tempo vai fazer falta lá no final. Então realmente é algo que eu acho que não compensa. Vamos para a próxima pergunta. É da Jéssica, ela diz assim:
Eu trabalho, faço faculdade à noite, tenho um filho pequeno e um marido que não colabora muito para facilitar a minha rotina. Acontece, né? Acontece. Como eu vou arranjar tempo e ânimo para estudar para essa prova? Olha, Jéssica, realmente a família, ela precisa te ajudar na hora dessa preparação, tá? Porque esse é um projeto que todos têm que colaborar. Até porque, quando você tiver a sua aprovação, a família inteira vai ser beneficiada por causa disso. É uma profissão nova, então você vai ser uma advogada. Então, o seu esposo, ele precisa entender, ele precisa colaborar. Agora, claro, não dá para exigir nada de ninguém. Vamos supor que realmente você tem as suas dificuldades. Aí, o que eu falo para você? Você tem que utilizar essas dificuldades como motivação para justamente conseguir ultrapassar essas dificuldades e aí sim conseguir se preparar de forma adequada. Agora, existe um ponto-chave nisso tudo, que é chamada organização. Se você tiver planejamento e organização, você consegue superar qualquer tipo de dificuldade. Você tem uma rotina que, pelo que eu percebi, ela é um pouco bagunçada. Você tem que conseguir dar um jeito de organizar aqueles períodos ali de estudo e, principalmente, tem que conversar com a família. Na hora que você estiver estudando, você não pode ser interrompida, justamente para poder ter qualidade aí nos estudos. O Matheus quer saber o que leva o AB a zerar a prova da segunda fase por identificação. Matheus, olha só, essa também é uma pergunta bem interessante. O edital, ele fala que o candidato, ele não pode identificar a sua prova de maneira nenhuma, ou seja, isso significa que no seu caderno de respostas, você não pode colocar o seu nome, não pode colocar o seu CPF, o seu número de inscrição, nenhum tipo de documento. Inclusive, vou colocar na tela aqui, tá, o item do edital e vamos acompanhando aqui comigo por que você não pode identificar. Olha só, o item 3.5.2 fala: o caderno de textos definitivo da prova prática profissional não poderá ser assinado, rubricado ou conter qualquer palavra ou marca que o identifique em outro local que não apropriado, que é na capa, sob pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova prática profissional e a eliminação do examinando. Matheus, olha só, existe um princípio que é o princípio da impessoalidade. Por esse princípio, você não pode estar identificado perante a banca. Por quê? Vamos supor que um dos corretores seja seu amigo. Se ele vê o seu nome lá, você seria beneficiado em detrimento de outros candidatos. Até para poder manter a isonomia entre todos os candidatos, você não pode estar beneficiando ou prejudicando ninguém. Então, o corretor, quando ele pega a prova da segunda fase, ele não sabe quem fez essa prova. Dessa forma, ele vai conseguir corrigir de forma igualitária para todos os candidatos. Então, é basicamente por esse motivo. A Fabiola diz o seguinte: na prova da segunda fase, se eu colocar teses que a banca não pediu no gabarito, eu corro o risco de perder pontos por isso? Fabiola, olha só, Fabiola, boa pergunta também. Já aconteceu. Já teve alguns poucos casos em que, se você colocasse uma determinada tese, um determinado fundamento, a banca ia tirar algum tipo de ponto de você. Mas isso pode ficar tranquila, tá? Isso não é regra. E isso eu lembro de ter acontecido justamente uma vez em direito do trabalho há vários anos. Hoje, simplesmente você não será pontuada. Então, se você colocou o fundamento correto, ganha pontuação. Então, vamos supor que em determinado item da peça é exigido um fundamento. Você coloca 3 fundamentos, um deles é o correto, vai ganhar a pontuação do fundamento correto e simplesmente não vai ganhar nada por ter colocado fundamentos a mais, mas não vai perder ponto por causa disso. Então, realmente, é melhor fundamentos a mais do que fundamentos a menos. Porque se você não coloca o fundamento que o gabarito está exigindo, aí sim você deixa de ganhar aquela pontuação. Então, o ideal quando você estiver fazendo a sua pesquisa ali no Vadmec na hora da prova é tenta achar aquele fundamento que é o mais específico de acordo com o caso apresentado. Agora, você pode colocar outros fundamentos complementares? Pode, não vai ser prejudicada por causa disso, não. A próxima pergunta aqui que é da Marielle, que ela pergunta: você acha que na segunda fase, se o aluno não souber de forma alguma a resposta de uma pergunta, é melhor deixar em branco ou escrever qualquer coisa só para encher linguiça? Marielle, boa pergunta também. E aí a gente tem que lembrar algo. Se você responder errado, isso não vai anular nenhuma questão certa sua. Então a mesma coisa que vale para a primeira fase, vale para a segunda fase. Não deixe questão em branco, tá? Você não vai ser prejudicada por causa disso. Tem muita gente que acha que
a banca pode achar ruim, vai diminuir minha nota. Nada disso. Se você não achou aquele fundamento correto, tenta responder de forma equivalente, tenta responder com as suas palavras. Mesmo que você não coloque nenhum fundamento, responda aquela questão, que talvez você consiga acertar parte da questão e tenha uma pontuação parcial. Porque assim, até a gente já gravou vídeo sobre isso, mas quando você pega o espelho de correção da segunda fase, parte da nota vai pela resposta correta e parte vai para o fundamento. Se você acerta a questão, mas não coloca o fundamento correto, você é pontuado. Então, o que não vale é deixar a questão em branco. Não deixa a questão em branco de jeito nenhum. A Giovana está perguntando qual que é o material que tem que adquirir para estudar para a segunda fase da UAB. Giovana, olha só, Giovana. Primeira coisa que você precisa, um vademecum atualizado. Eu sugiro sempre que os meus alunos levem 2 vademecums para a prova da segunda fase do AB. Leva um vademecum geral, que é aquele que serve para todas as disciplinas, e leva um vademecum específico para a sua disciplina. Então vamos supor que você vai fazer direito penal. Leva um vademecum geral, leva um vademecum específico do direito penal, porque ali vai ter algumas coisas que não tem no vademecum geral. E se o fiscal, por algum motivo lá na hora, ele tirar um material seu, você vai ter um outro material ainda. Agora, para estudar, além do vademecum, que é muito importante você estar manuseando ele na sua preparação para a segunda fase, é muito importante também que você tenha algum livro, algum manual, algum livro de teoria realmente, além de livro de prática, né? Porque você precisa praticar muito. Então, olha só, a segunda fase, você tem que, primeiro, responder várias questões. Então, se você tiver um livro que tem vários enunciados de peças e de questões para você responder, é uma grande ajuda. Geralmente, os manuais de prática têm isso. Você precisa de algum tipo de complemento da base teórica. Eu acho que não é uma boa você usar doutrinas muito extensas, muito pesadas, até porque você vai ter no máximo 2 meses entre a primeira fase e a segunda fase. Então, você pode utilizar livros de resumos mesmos, tá? Por exemplo, a própria Saraiva tem uma coleção de sinopses que é bem bacana. São livros curtos que vão direto ao ponto e podem te ajudar bastante. A Andressa diz aqui, eu não faço ideia de qual matéria escolher para a segunda fase da UAB. A única certeza que eu tenho é que detesto direito penal. O que eu faço para escolher? Andressa, então é muito simples. Não escolha direito penal. Se você detesta direito penal, mesmo que venha um monte de gente te falando que direito penal é fácil, não escolha. Por quê? Porque você não gosta dela. Eu imagino que você deve estar em dúvida entre 2 ou 3 disciplinas, né? Então, assim, vamos supor que você está em dúvida entre administrativo, civil e trabalho. A única forma para você ter certezas, com 100% de certeza, qual é a sua disciplina, é você fazer um simulado de cada uma delas. Faça um simulado de administrativo, de trabalho e de civil. Aquele que você tiver mais facilidade na hora de fazer a prova, na hora de pesquisar no vademecum, que você tivesse saído melhor, vai ser a sua disciplina. É o mínimo que você pode fazer na hora de estar identificando qual é a disciplina que você vai escolher para a segunda fase. Mas nunca vá naquela que o seu amigo fala que é mais fácil, ok? Valeu, pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Vamos ter outros vídeos assim. Comenta aí embaixo o que você achou e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.